Olá, boa noite. Meu nome é Breno Salerno de Lorena. Eu curso o terceiro semestre de Engenharia de Produção na Universidade do Norte do Paraná, UNOPAR, do Polo Eunápolis, na Bahia. Esse é o meu grupo. Eu sou o único do grupo do trabalho do semestre e eu estou aqui para falar da eletricidade estática. Mas o que é eletricidade estática? Bom, a eletricidade estática é uma área da eletricidade que estuda o comportamento e as propriedades das cargas elétricas, que estão geralmente em repouso. Esse tipo de eletrostática é geralmente conhecido como eletricidade estática e encontra-se em toda parte, sendo seus efeitos muito perigosos para os que desconhecem. Geralmente, a eletricidade estática acontece quando levamos um choque em uma maçaneta de uma porta ou ouvimos estalos ao tirar uma roupa de lã. Essa energia se modifica quando há movimento de cargas elétricas. E qual a correlação gerada entre a tensão gerada em um ambiente úmido e a tensão gerada em um ambiente seco? Bom, não é verdade que o ar úmido conduz facilmente a eletricidade. Se assim fosse, todos os sistemas de alta tensão entrariam em curto quando a umidade do ar subisse. Por exemplo, aqui na Bahia, em Porto Seguro, onde eu moro, a alta tensão ela entraria em curto normalmente, pois a umidade do ar aqui é quase 90%. O que o ar úmido tem, o ambiente úmido tem, ele tem a capacidade de fazer com que, na eletrostática, ocorram descargas mais rápidas em corpos eletrizados. As quantidades de cargas em circuitos eletrostáticos são muito pequenas quando comparadas com as quantidades de cargas trocadas quando ocorre o efeito corona em equipamentos de alta tensão. Por conta das moléculas de água serem fortemente polares, o ar úmido neutraliza mais rapidamente essa descarga elétrica. Mas então, como podemos perceber essa descarga eletrostática? Bom, em dias secos é mais fácil. Quando nós pegamos numa maçaneta de uma porta e sentimos um pequeno choque, ou atritamos uma roupa de lã a um cobertor num dia frio, essas são a forma de a gente sentir a eletricidade estática. A percepção da descarga elétrica. Acima de 3.500 volts, você pode sentir. Acima de 4.500 volts, você pode ouvir, como é o caso de um trovão. E acima de 5.000 volts, você pode ver, que é o caso do raio. Então, de acordo com cada tensão, você pode sentir, ouvir ou ver esta tensão. E a eletrostática pode ser usada em vários processos, como é o caso da pintura eletrostática, que nada mais é do que um processo de pintura que tem como finalidade um revestimento de ferro ou alumínio com uma película de um polímero termoendurecível colorido, mais conhecido como pó de poliéster. Esse processo de pintura garante a peça não descascar, ou seja, ela ter mobilidade e não ofender a pintura quando há uma movimentação dessa peça que foi pintada. Além disso, a pintura eletrostática ela garante 50% em economia de tinta, 45% menos tempo de aplicação e 90% menos em tempo de cura, ou seja, ela seca muito rápido essa tinta. Então, esse é um dos processos utilizados em eletrostática, né? Uma pintura. Um exemplo muito bom é a pintura das molas, que elas são objetos que trabalham bastante com esticar, comprimir, e esse processo da pintura eletrostática acaba fazendo com que essa mola não perca a cor e mesmo flexionadas, a tinta ainda permanece nela. Mas e os raios? Os raios são descargas muito perigosas, não é mesmo? Mas qual a eficiência dos para-raios? Como ele funciona? Bom, o para-raio nada mais é do que uma haste no topo de um prédio ou de um lugar público que é responsável por atrair o raio de forma segura e aterrá-lo. Como é que acontece isso? Ele é composto por uma haste. Essa haste tem várias pontas que tem maior poder de carga. E isso é denominado de poder das pontas. Então, a haste que possui o poder das pontas atrai o raio. Na outra extremidade dessa haste está preso um cabo, que é o cabo de descida. Ele é separado do prédio ou do lugar por espaçadores e ele vai até o chão, onde ele aterra essa descarga, neutralizando o raio e deixando segura a região em volta desse para-raio. A segurança do para-raio ela é determinada pela altura, né? Quanto mais alto, mais área ela consegue alcançar. Ele é muito útil para que essas descargas não causem danos à população.
vou apresentar para vocês aqui agora o pêndulo eletrostático. Com essa experiência, a gente pode abordar vários conceitos de eletrostática, como a eletrização por atrito, a eletrização por indução e a eletrização por contato, quando há o contato entre as duas partículas. Os materiais para essa experiência foram um canudo, uma linha, o papel alumínio, não precisa de uma base também, eu fiz essa base com um abajur. O abajur não está conectado, então não tem influência de energia nenhuma. E um pêndulo. Então o que vai fazer? Vou fazer basicamente nessa experiência. Eu vou eletrizar o meu canudo e vou manipular esse papel alumínio. Ele está em repouso e ele é uma carga neutra. Então eu vou começar aqui a eletrizar o canudo com o atrito no meu cabelo. Vocês podem ver aqui também nessa experiência que uma influência de um campo de força sobre uma... Aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o atrito. O que está acontecendo? O alumínio, que é um corpo neutro, está sendo atraído pelo meu canudo. Essa foi a minha primeira experiência. Muito obrigado. Olá, bem-vindos ao meu próximo experimento. Dessa vez irei demonstrar para vocês a gaiola de Faraday, que consiste em formar uma blindagem eletrostática. Bom, esse experimento demonstra que uma superfície condutora de eletricidade possui um campo elétrico nulo no seu interior. Como eu vou provar isso? Eu fiz uma gaiola com uma grade, peguei a grade e dobrei ela, fiz um cilindro grande, tapei aqui atrás com uma superfície reta e dei acabamento, certo? Essa é a minha gaiola. Como é que eu vou demonstrar para vocês essa blindagem eletrostática? Eu vou pegar a minha caixinha de som aqui, vou buscar os sinais de rádio e vou interromper o sinal de rádio através da blindagem eletrostática. E vou pôr para funcionar aqui o rádio. Essa rádio aqui de Porto Seguro está funcionando. Vou interromper o sinal. Percebam que o sinal foi totalmente cortado e quando eu tirar o sinal vai voltar. Novamente. Percebam que o final está perfeito, o som. E quando eu coloco ela no interior da gaiola, esse som acaba se perdendo. O sinal está perfeito e quando eu coloco ela no interior da gaiola, esse sinal acaba sendo cortado por conta da gaiola de Faraday e de sua blindagem eletrostática. Muito obrigado. Agora irei apresentar a vocês o meu próximo experimento, a bobina de Tesla, que nada mais é um transformador que aumenta a tensão. O que vai acontecer? Eu vou ligar essa bateria de 9 volts nesse circuito e nós vamos conseguir acender uma lâmpada sem ela estar conectada em nada. Agora eu vou mostrar para vocês os passos para poder construir essa bobina de Tesla. E estes são os materiais para eu efetuar a minha bobina de Tesla. Primeiro, um tubo de 8,4 centímetros, um cano de PVC normal, uma cola quente, bastante cola quente para poder fixar o tubo na base, uma base que pode ser papelão ou madeira, eu estou usando aqui papelão, a capa de um livro, uma solda de estanho para poder soldar os fiozinhos direito, um conector de bateria de 9 volts, uma bateria de 9 volts, um resistor, um transistor, fita, um pouco de fio 2.8 AWG,
que eu peguei uns 15 metros para poder dar o suficiente para poder enrolar no meu tubo. Fios, 30 centímetros de fio e uma lâmpada. Então, agora nós vamos enrolar o fio 2.8 AWG nesse pedacinho de tubo PVC de 8.4. Nós vamos pegar uma fita, grudar esse pedacinho aqui e vamos começar a enrolar esse aqui em volta de toda a estrutura. O fio tem que ficar bem juntinho do outro. Após enrolar o fio todo em volta do cano, retifique-se que todas as voltas estão bem juntinhas. E vamos agora finalizar. Depois que acabamos de enrolar tudo, vamos prender o final com uma fita para o arame não se soltar. E vamos cortar o restante do fio que sobrou. Guardar para dentro. Ficou assim a minha bobina. Próximo passo, iremos fixar a nossa bobina na nossa base com cola quente. Vamos colar a nossa base. E está pronta a nossa primeira fase. Agora, com o nosso transistor em mãos, vamos abrir as pernas dele para ficar mais fácil de soldar. Depois, colá-lo na base com a cola quente. Deste modo. Depois, iremos colar o fio na base, desta forma. E dar 2 voltas em volta da bobina. E colar novamente como o primeiro passo. Ficando desta forma. Depois vamos lixar a ponta do fio esmaltado. E vamos descascar a ponta do fio de 30 centímetros. Depois vamos estanhar o fio esmaltado. Feito isso, estanharemos as pontinhas do transistor. Vamos agora estanhar o fio esmaltado no resistor. Soldar os dois. Desta forma. O fio esmaltado foi soldado no resistor. Nós estanhamos as 3 perninhas do transistor e os 2 terminais do fio. Após todas as pontas estanhadas, iremos agora soldar a ponta do resistor na base do meu transistor, ou seja, na perninha aqui do meio. Logo após, vamos soldar uma das pontas do fio no polo positivo da bateria e a outra ponta do fio na ponta do transistor. O resistor iremos soldar na base e o ponto negativo da bateria na outra perna do transistor. Iremos colocar a bateria e a gente pode colocar um papel alumínio em cima só para estética. E está pronta a nossa bobina. Vamos testar agora. Vamos pegar a nossa lâmpada. E a gente vai aproximar a lâmpada da bobina. E após aproximar a lâmpada da bobina, vocês vão ver o que acontece. Deixa eu tirar a bobina. Temos a lâmpada e vamos chegar perto para ver o que acontece. Percebam que ela acende e desliga após eu chegar perto da minha bobina. Bom, galera, e esse é o meu terceiro experimento. Muito obrigado.